A paz do Senhor Jesus. Quero com muita alegria dar boas-vindas a todos os irmãos, irmãs que já chegaram, aqueles que posteriormente vão chegando aí para o nosso culto de ensino, dando continuidade à nossa série Parábolas de Jesus e hoje estudando a parábola dos talentos. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs a nós estarmos orando nesse momento, dando início a esse culto de louvor, adoração ao nome do Senhor e de estudo da palavra de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui na tua casa, meu Deus, para mais uma vez aprender da tua palavra. Venha abençoar por tua misericórdia e graça os teus filhos, as tuas filhas que estão agora cultuando ao Senhor conosco, meu Pai. Edifica cada um dos teus servos, derrama sobre a vida deles a tua graça, as tuas bênçãos, a proteção e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O musical Nova Geração estará louvando ao Senhor com os hinos da harpa. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino de número 186 da nossa harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Hino de número 459. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão.
te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Que Deus abençoe o nosso ministério de louvor musical Nova Geração. E nós vamos ler nessa noite a palavra de Deus que está no Salmo de número 150. E logo após a leitura desse salmo, nós estaremos orando. Após, nós já vamos estar orando pelos dizimistas, pelos ofertantes, abençoando a sua vida. Lembrando que aí na sua tela está aparecendo o nosso QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você tem aí, vai ter acesso ao nosso Pix para as contribuições, para as ofertas, para os dízimos, para tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Salmo 150 diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidá-lo a nós estarmos orando agora. Vamos louvar a Deus na nossa oração, vamos abençoar os ofertantes e vamos abençoar os dizimistas em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, glorificamos ao teu nome, Pai. Agradecemos por estar na tua presença. Temos lido a tua palavra, meu Deus, e agora nós queremos abençoar os teus filhos que mesmo em tempos de crise, mas tem aberto o coração para a manutenção da obra do Senhor. Eu abençoo nesta hora os dizimistas, os ofertantes, os trabalhadores voluntários da obra do Senhor, meu Deus. Nós abençoamos, Pai, a tua igreja e os teus filhos, clamando pela tua proteção, clamando pela bênção, clamando pela prosperidade do Senhor na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, dando continuidade
a nossa série Parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar da parábola dos talentos. E eu quero convidar você para nós estarmos meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 ao versículo 18, onde diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco e edificar a nossa vida. Muito bem, temos diante de nós a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, irmãos, ela nos remete a uma doutrina, e essa doutrina, esse ensinamento é chamado de a mordomia cristã. E o que vem a ser a mordomia cristã? A mordomia cristã, ela é uma doutrina bíblica, teológica, onde nós cristãos, nós somos comparados e representados pela figura de um mordomo que cuida da casa e dos bens de seu senhor. E esse mordomo, por ele amar e honrar o seu senhor, ele faz tudo para lhe agradar. E esse mordomo, fazendo tudo para agradar o seu senhor, ele sabe, ele tem a convicção de que em determinado tempo ele haverá de prestar contas da sua mordomia para o seu senhor. Ou seja, esse mordomo, ele prestará contas do seu trabalho feito para Deus. A mordomia cristã, ela está ligada às ações do cristão no que tange ao culto racional do cristão, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Paulo fala do culto racional. Ele fala para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ainda dentro das responsabilidades da mordomia cristã, nós temos ainda o exercício dos dons naturais, que são aquelas habilidades que nós já nascemos com elas, e o exercício dos dons espirituais. Esses são concedidos pelo Espírito Santo. E sabendo que nós nascemos com dons, sabendo que nós nascemos com dons naturais, com habilidades naturais, e sabendo que nós temos os dons dados pelo Espírito Santo, nós precisamos fazer uma autoavaliação. E que autoavaliação nós precisamos fazer quando nós estudamos a parábola dos talentos, entendendo que nós temos talentos e que tem dons do Espírito Santo à nossa disposição. Nós precisamos fazer uma análise de que forma nós estamos usando esses dons, de que forma nós estamos usando esses talentos. Nós estamos usando esses dons e esses talentos para a glória de Deus, ou nós estamos usando esses dons e talentos para a nossa própria glória? Amados, essa parábola, a parábola dos talentos, ela é muito fácil de entender. Como que a gente vai entender essa parábola? A gente vai entender que Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele esteve
aqui na terra, ele implantou o reino do Pai através da nova aliança e ele voltou para o reino do Pai. Só que ao voltar para o reino do Pai, ele deixou aqui a sua igreja, os seus apóstolos, os seus discípulos, para dar continuidade a essa obra. E essa continuidade é a mordomia cristã. Os dons e talentos que são empreendidos na obra, tudo faz parte dessa mordomia cristã. E o Senhor, então, ele nos confiou a administração da sua obra, distribuindo assim os seus dons e talentos para cada um de nós. E esses dons e talentos que ele deixou para cada um de nós, eles são para serem usados para crescimento do reino, para engrandecimento do nome do Senhor, para abençoar a vida do próximo. Os talentos na parábola. Aqui diz que um pai de família, um senhor, ele sai, ele faz uma viagem, ele empreende uma viagem e ele chama ali os seus servos, os seus empregados da casa e ele distribui os seus talentos. E ele deixa com 5, deixa com 2 e deixa um com 1 talento. E ele parte para uma terra distante. Os talentos na parábola, eles são os dons naturais e os dons espirituais que Deus nos concedeu para ser usado tanto para a edificação do seu reino quanto para a edificação do próximo. São os recursos financeiros, é a inteligência que Deus nos deu, é a habilidade, é a saúde que Deus nos deu para trabalhar em favor do reino. Então, o Senhor Jesus, ao entregar a nós esses talentos, ele nos deu a oportunidade para servir a Deus com esses talentos. Os seus recursos financeiros são talentos que Deus lhes deu para você servir no reino de Deus. E quando eu falo de servir a Deus com os nossos recursos, com os nossos dons e talentos, eu estou englobando todas as ações que são empreendidas na casa do Senhor. Como, por exemplo, agora, nesse período da pandemia, que estamos em lockdown aqui na nossa cidade, nós estamos aqui somente com a nossa equipe técnica. Aqui tem o auxiliar Marcos Rafael, o diácono Ezequiel, o musical Nova Geração na pessoa do líder irmão Gabriel. É essa equipe que Deus tem usado com essa habilidade que eles têm para fazer que esse culto, que essa palavra que nós estamos ministrando agora, ela chegue até a sua casa, ela abençoe você onde você está. Então, você está sendo abençoado agora, porque alguém que tem um talento, colocou o seu talento à disposição do reino. Então, quando eu digo que os talentos na parábola é tudo isso, é a nossa finança, é o nosso intelecto, é a nossa saúde, é um dom que você tem, é uma técnica que você sabe mexer e outra pessoa não sabe, e você vai colocar isso à disposição do reino de Deus. É o seu trabalho, quando você oferta, quando você dizima para sustentar a obra de Deus, quando você ora por missões, quando você ora pelos trabalhos da igreja, quando você está aí na intercessão, às vezes até mesmo nas madrugadas, quando ninguém vê, tudo isso é o seu talento sendo colocado à disposição do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como que a gente vai definir esses talentos? Eu chamo esses talentos de dons espirituais. Desde o começo eu estou usando essa expressão, dons naturais. O que são esses dons naturais? São aquelas habilidades que nós já nascemos com elas. E o que são dons espirituais? São os dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus. E eu ainda diria que os recursos financeiros também são talentos que estão à nossa disposição para nós servirmos a Deus e o próximo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Na distribuição desses dons e talentos, aqui, pela dinâmica que acontece na parábola, nós vamos aprender uma coisa, que uns recebem mais talentos, outros recebem menos, e há pessoas
que elas têm tanta habilidade, elas têm tantos talentos naturais, e às vezes ela busca tanto e recebe tantos talentos do Espírito Santo que nos causa admiração. São talentos que nos chamam a atenção. E essas pessoas, elas têm um entendimento tão grande de Deus, que mesmo elas possuindo muitos talentos, elas são como o apóstolo Paulo, que um dia diz: eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós, aleluia. Há muitas pessoas que elas colocam todos os talentos que elas têm, tanto os naturais como os espirituais, eles colocam à disposição do reino de Deus. Na parábola aqui, um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Ou seja, todos naquela casa foram dignos da confiança de seu Senhor. Todos na casa de Deus são dignos da confiança de Deus. Você é digno da confiança de Deus. Aí você diz: mas o meu talento é apenas um, eu só sei fazer isso aqui. E eu digo a você nesta noite, mesmo recebendo 5, mesmo recebendo 2, mesmo recebendo um talento, nada pode justificar a inércia na vida cristã. Quando eu digo que nada pode justificar a inércia na vida cristã, eu quero dizer para você que não tem como eu e você nos desculparmos dizendo que não temos talento nenhum para cooperar no reino de Deus. Olha, pelo menos um talento cada pessoa tem, e isso é bíblico e matemático. Não existe na igreja ninguém que não tenha nenhum tipo de talento. Eu não posso olhar para essa igreja aqui da qual eu sou pastor e achar que tem algum membro aqui desta congregação que não tenha nenhum talento. Todos têm os seus talentos devidamente dados e confiados pelo Senhor Jesus. Agora, o que nós não podemos é dar desculpas e dizer: eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou cooperar em nada no crescimento do reino, porque eu não tenho talento nenhum. O parâmetro processual de Deus, na visão de Deus, Deus não olha para quem tem mais ou para quem tem menos, não. Deus não está preocupado com isso. Sabe por quê? Porque peso e valor para Deus são iguais. Deus não está diferenciando se um é aquele que está preocupado com a limpeza da igreja, de outro que lidera um departamento com grande quantidade de pessoas. Deus não está preocupado se um é pouco intelectual e o outro é mais intelectual. Essa não é a preocupação de Deus. Peso e valor para Deus são iguais. O diferencial que acontece muitas vezes é o número com que se trabalha, a quantidade de dons e habilidades que cada um de nós temos. Uns têm mais e outros têm menos, mas isso para Deus não importa. O que importa é que quem tem mais coloque à disposição do reino e quem tem menos coloque também à disposição do reino. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero até aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, membro da congregação AS 41, porque os irmãos têm colocado seus dons e talentos à disposição do reino. Eu olho para esta igreja, mesmo em época de crise, desde o ano passado, os irmãos têm provado isso, têm colocado seus dons e talentos à disposição do reino. E você que mesmo que não é dessa igreja, que está assistindo agora esta transmissão, que vai assistir esse vídeo que vai ficar gravado no nosso canal, eu sei que você também tem sido um instrumento de Deus na terra. Você tem algum tipo de talento ou vários talentos, os quais você tem colocado à disposição do reino de Deus, e glorificado e bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Aquele servo que recebeu 5 talentos, a Bíblia diz que ele granjeou
mais 5 talentos. Glória a Deus. Ele foi aprovado pelo Senhor. Quando o seu senhor voltou, ele que recebera 5, agora ele tinha 10. Vamos fazer uma conta matemática aqui. Se ele tinha 5 e agora ele apresenta para o Senhor mais 5, matematicamente, esse servo, ele teve um aproveitamento de 100% por parte do trabalho dele, de crescimento, de impulso que ele deu no reino de Deus. Como você tem feito com seus dons e talentos? Você tem buscado ampliar o reino de Deus? Eu acredito que sim. Eu acredito que mesmo em tempos de crise, você não tem escondido o seu talento, mas você tem apresentado o talento que você tem. Você tem apresentado e tem dito: Senhor, é esse talento que eu tenho, pois é esse que eu vou usar, é com esse que eu vou glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O que recebeu 2 talentos, ele também trabalhou, e a Bíblia diz que ele granjeou mais 2. Então nós temos 2 mais 2, 4. Então matematicamente esse servo aqui também, ele teve 100% de aproveitamento. Ele empreendeu todo o esforço que ele tinha e granjeou mais 2 talentos, e ele foi aprovado pelo Senhor. Mas agora eu quero chamar aqui a sua atenção para um detalhe muito importante. Aqui, quem ganhou não foi o servo que recebeu 5 talentos e granjeou mais 5. Aqui quem ganhou não foi o servo que tinha 2 talentos e granjeou mais 2. Aqui quem ganhou foi o reino de Deus, porque com a impulsão do que recebeu 5 talentos, e o reino cresceu em 100%, e com a impulsão do que recebeu 2 talentos e granjeou mais 2, o reino cresceu mais 100%, nós temos aqui um crescimento matemático no reino de Deus de 200%, glória a Deus, aleluia. Quando eu coloco meus talentos à disposição do reino de Deus, quando você coloca os seus, quando cada um de nós nos preocupamos a fazer aquilo que Deus nos entregou para fazer, uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para a área da música, outros foram chamados para a área de cuidar da administração, da limpeza, da portaria, do ofertório da igreja, outros foram chamados para contribuir, para ofertar, para dizimar, para manter a obra de Deus. Mas quando nós juntamos todos esses talentos juntos, trabalhando em favor do reino de Deus, quem ganha é o reino de Deus, porque o reino de Deus cresce e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Que coisa maravilhosa. E eu sei que você está entendendo o que eu estou ministrando nessa noite. Cada talento colocado à disposição do reino de Deus, o meu, o dos irmãos que eu disse a você no início da live, que estão aqui na técnica, isso dá trabalho, né? Tem que saber fazer. Então cada um colocando, o irmão que está aí ouvindo agora, que está vendo o QR Code, que vai ofertar, que vai dizimar, que vai abençoar a obra de Deus, e nós vamos continuar. Então isso são os talentos que são colocados à disposição do reino. Agora vamos entender uma coisa. Um recebeu 5 e ele granjeou mais 5. Um recebeu 2 e granjeou mais 2. Agora veja como que é a dinâmica de Deus, irmãos. Deus, ele não trabalha como eu e você. Talvez nós somos muito meritórios, nós achamos assim: alguém só vai receber de mim se merecer. Mas Deus, ele é tão gracioso que tanto que granjeou 5 como que granjeou 2, eles recebem o mesmo tratamento. Talvez você pense assim: mas pastor, mas o que recebeu 5 trabalhou mais, o que recebeu 2 trabalhou menos. Não, matematicamente falando, eles são medidos iguais. Quando o Senhor vem receber o talento deles, o Senhor diz para o que recebeu 5 e granjeou mais 5, ele diz: sobre o pouco você foi fiel,
O que recebeu 2 e granjeou mais 2, ele diz a mesma coisa. Tanto para o que recebeu 5 talentos, como para o que recebeu 2 talentos. Porque a proporção matemática de Deus, ela está correta. Por que eu digo que está correta? Porque se um recebeu mais, ele tem condições de gerar mais. Se um recebeu menos, ele tem também condições de gerar talvez menos daquele que tem mais talentos. Mas isso não é motivo para nós pensarmos que nós vamos deixar de fazer, porque às vezes o nosso talento é muito pequeno, não tem destaque. Ah, pastor, esse trabalho que eu faço, ele não tem destaque, as pessoas não veem, mas tem um que está vendo tudo. E quando nós juntamos tudo, é como eu disse a você, esses 2 servos, eles conseguiram avançar no reino de Deus em 200%. Glória a Deus, aleluia. 100% de um e 100% do outro. Bendito seja o nome do Senhor. O que recebeu 1 talento, a Bíblia diz que ele não granjeou nada. Era apenas mais 1 talento que ele precisava produzir. Se ele já tinha 1, era só produzir mais 1. Digamos assim, que o talento dele fosse um convite para levar alguém à igreja. Mas ele pegou esse convite e não levou mais esse alguém para a igreja. Queridos, se esse servo da parábola aqui que enterrou o talento, ele tivesse colocado o talento dele à disposição do reino, nós já temos um crescimento de 200% pelos 2 servos aqui, o que recebeu 5 e o que recebeu 2. Se esse aqui agora, ele tivesse colocado o talento dele à disposição do reino, o reino de Deus teria tido um acréscimo de 300%. Eu não sei se você está compreendendo a visão do que eu estou falando para você na questão dos talentos nossos colocados à disposição do reino de Deus. Quando cada um coloca o seu talento à disposição do reino de Deus, o reino de Deus cresce, o nome de Deus é glorificado e vai gerar para nós galardão, bênçãos e vitórias na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, os talentos na parábola, ele também fala de uma situação muito interessante. De que forma eu uso os dons e talentos que Deus me deu? Porque a pergunta nesta noite, dentro dessa parábola dos talentos para nós, é a seguinte: como eu estou usando os talentos que Deus me deu? Será que muitos de nós, talvez na pandemia, talvez nos momentos difíceis da vida, nas crises, nos momentos de dificuldade espiritual, será que nós não estamos, às vezes, deixando de usar os nossos talentos, sentindo vergonha de Deus, se escondendo de Deus, se achando inútil, impróprio, indigno, e muitas vezes não queremos colocar o nosso talento à disposição do reino de Deus? Eu quero convidar você nessa noite, coloque os seus talentos, coloque os dons que Deus te deu à disposição do reino de Deus. Não se sinta indigno, não se sinta inútil, não se sinta que você é o menor da casa, você não tem o que apresentar, porque você tem. Sabe por que você tem? Porque você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Chegará o dia em que nós vamos nos apresentar diante do Senhor para prestar conta da nossa mordomia, ou seja, um dia nós vamos estar diante do Senhor e o Senhor vai pedir para nós a prestação de contas dos talentos naturais que Ele nos deu. Deus vai olhar para nós e Ele sabe que nos dotou de habilidades. Eu fico olhando na obra de Deus,
Eu sei de histórias de pessoas na igreja que nunca pisaram numa escola de música, e eles são grandes músicos, aprenderam a tocar na igreja. Eu quero dizer para você que isso é um talento de Deus. Quem deu para essas pessoas essa habilidade, essa inteligência de decifrar notas, conhecer notas, foi Deus. Eu conheço pessoas que aprenderam a fazer muitas coisas e não fizeram um curso para aquela área, mas eles entendem de toda a parte prática e com isso eles servem o reino de Deus. Então isso são talentos, isso são habilidades. E ainda existem os dons do Espírito Santo que Ele nos concede, o dom da palavra e outros dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Mas chegará um dia que nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai perguntar para nós, Ele vai querer saber o que nós fizemos com os nossos dons, com os dons naturais, com os talentos. Alguém aprendeu a tocar na igreja, deixou de tocar na igreja e hoje não está mais adorando o Senhor com as suas notas, com a sua voz. Alguém aprendeu outra habilidade importante que Deus lhe deu. Deus deu a capacidade dessa pessoa de aprender, de desenvolver, e hoje essa pessoa não está usando esses dons, esses talentos para engrandecimento do Senhor. Chegará um dia que nós nos apresentaremos diante do Senhor, e o Senhor, Ele vai pedir conta, meus irmãos, dos dons naturais que Ele nos deu e dos dons espirituais. Portanto, nessa noite, eu quero convidar você, comece a pensar nos seus dons, nos seus talentos, nas suas habilidades, tudo que Deus tem te dado, os dons naturais, os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, e canalize tudo isso para engrandecimento do reino de Deus. Porque quando você chegar diante do Senhor, vai acontecer na sua vida, igual aconteceu aqui na parábola, na vida do servo que granjeou 5 talentos e na vida do servo que granjeou mais 2 talentos. O Senhor vai dizer para você: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. O uso adequado dos nossos dons e talentos, irmãos, vão gerar galardões na eternidade com Deus quando nós chegarmos no céu. Oh, aleluia! Vai ter muita surpresa quando nós chegarmos no céu. Às vezes todo o trabalho que as pessoas fizeram para a obra de Deus, trabalhos talvez que não foram reconhecidos aqui na terra, não foram bem remunerados aqui na terra, mas quando chegar diante do Senhor, todos seremos galardoados. Paulo diz em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Deixa eu falar para você nesta noite: não desfaleça, não desanime, não ache que está pesado, não pense em desistir, continue caminhando, porque Paulo está dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Glória a Deus. Talvez você me diz assim: pastor, eu estou sempre fazendo bem, seja para a minha igreja, seja para o meu próximo. Sabe qual é a palavra que eu tenho para você nesta noite? Então, continue fazendo da forma que você está, porque Deus está vendo e Deus vai te recompensar. Aleluia. Naquele dia, nós vamos ouvir uma palavra direta do trono do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. E essa hora está chegando, meu irmão. Essa hora está chegando, minha irmã. E eu quero concluir essa palavra nesta noite. É a parábola dos talentos, dizendo para você o seguinte: em tempos de crise e de incertezas, mais do que nunca, eu, você, todos nós, filhos e filhas de Deus, precisamos colocar os nossos dons e talentos
à disposição do reino de Deus e do nosso próximo. Cada um de nós fazendo a sua parte. O Estado faz a sua parte, a igreja faz a sua parte, o cristão em particular faz a sua parte. E o certo é que nós não podemos transferir as responsabilidades. Cada um de nós precisa fazer uso de sua competência dada por Deus. Se um foi chamado para pregar, ele tem que pregar. Se um foi chamado para contribuir, ele tem que contribuir. Se outro foi chamado para louvar, ele tem que louvar. Se outro foi chamado para trabalhar na parte administrativa da obra, ele tem que trabalhar. Se outro foi chamado para construir, ele tem que construir. E assim o reino de Deus vai crescendo. A ciência, nesse momento de crise, está fazendo a parte dela, lutando para conseguir vencer o mal dessa pandemia através da vacina. A igreja, nós os cristãos, cuidamos da parte espiritual e também da parte social. E na parte espiritual, nós vamos pregando, orando, pedindo, profetizando e dizendo: Deus, sara a nossa nação, aleluia. Essa deve ser a nossa oração nesses dias. Deus, sara a nossa nação. E por que não dizer que a nossa oração nesses últimos dias tem que ser: Deus, sara esse mundo, sara esse mundo. Essa deve ser a nossa oração. E nós precisamos de fazer esse tipo de oração e orar pedindo a Deus para sarar o mundo da pior das pandemias que já acometeu o mundo, que é o pecado que tem afastado o homem de Deus. Que nós, como igreja, possamos continuar pregando, possamos continuar orando, para que Deus em todo lugar coloque no coração dos homens o arrependimento, coloque no coração dos homens o desejo da salvação, para que o Senhor possa sarar esse mundo do pecado. Queridos, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo, nessa hora de muitos conflitos, incertezas, crise, dor, luto, que o Espírito Santo de Deus nos console. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você agora, aí onde você está, na sua sala, no seu quarto, com o seu celular, com o seu smart, na tela da sua TV. Vamos orar comigo? Vamos fazer um clamor agora, vamos abençoar, vamos pedir ao Senhor para que nós estejamos sempre dispostos a colocar os nossos dons e talentos à disposição do reino. Maravilhoso Deus, aqui nós finalizamos essa palavra desta noite, abençoando os teus filhos, abençoando as tuas filhas, colocando o que temos, os nossos dons, talentos à disposição do teu reino, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, é como nós pregamos aqui nesta noite, que nessa última hora, nesses tempos de crise, de incerteza, a nossa oração seja esta: Senhor, sara a nossa nação, sara, Senhor Deus, o estado do Tocantins, sara a cidade de Palmas, meu Deus, e como aqui dissemos no final, sara o mundo, Senhor Deus, da pior das pandemias de todos os tempos, que é o pecado generalizado. Coloca arrependimento no coração da humanidade em todos os lugares, para que a tua mão possa operar, meu Deus, de uma maneira muito especial, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Deus, que nessa hora, em nome de Jesus, nós estejamos entronizando o Senhor, sim, na nossa nação brasileira, que outras nações também estejam entronizando o Senhor, reconhecendo o Senhor como o único Deus, como o Senhor, como aquele que pode perdoar, como aquele que pode curar, como aquele que pode libertar, como aquele que pode, meu Deus, vencer todo o mal, meu Pai. Assim nós oramos, assim nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, e todos dizem amém.
Amém.